Bom, nessa aulinha nós vamos estudar a parte do sinal das funções de segundo grau e também as inequações. Antes de mais nada, é importante que você veja na sua escola, com o seu professor, o material didático que vocês estão utilizando e se isso é abordado no nono ano ou se isso só vai ser visto no ensino médio, tá? Então você veja isso, para ver a importância de você assistir essa aula ou não. Se quiser só aprender, é ótimo que você assista, tá? É importante. Mas veja com o teu professor se é necessário essa parte. Estudo do sinal e inequações de segundo grau, tá bom? Bom, então vamos começar a explicação do assunto. Ó, de qualquer forma, lá no ensino médio isso vai ser visto. Com certeza absoluta, tem uma aula específica sobre isso no site, que é a aula inequações, tá? Então não tenha dúvida, você vai aprender. Mas veja se agora, no nono ano, quem estiver no nono ano, veja a importância de assistir essa aula ou não. Fica a teu critério, tá? Bom, explicando o assunto então. Para que você entenda o que eu vou te apresentar, eu fiz uma situação prática aqui que todo mundo consegue entender bem, para depois eu apresentar para você o assunto, tá? Partindo disso, fica muito mais fácil eu te ensinar depois. Vamos lá? Então, eu quero que você imagine que esse gráfico que você está vendo aqui, ó, represente o lucro em milhões de reais, o lucro de uma empresa em milhões de reais. E aqui o ano de funcionamento. Fazendo análise desse gráfico, eu consigo perceber, por exemplo, né, olha que interessante, que no primeiro ano, ó, o ano 1, né, o lucro da empresa foi de 3 milhões. Geralmente todo mundo consegue associar isso. No ano número 2, qual foi o lucro, hein? Lucro zero. Não teve lucro e nem prejuízo, né? Olha só o que aconteceu no terceiro ano da empresa. -1. Teve um prejuízo de 1 milhão, não é verdade? O quarto ano da empresa, lucro zero. E no quinto ano da empresa, voltou a ter um lucro de 3 milhões. Isso aqui, esse gráfico que eu fiz, né? Que eu preparei, está associado a uma função de segundo grau. Sabe qual é? Eu vou te mostrar qual que é. Olha só, é essa função aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Se você pegar agora e fizer o gráfico, como eu te ensinei dessa função, vai dar esse desenho de parábola que você está vendo aqui. Interessante, né? Mas aonde que eu quero chegar? Essa parte da aula, né? Essa aulinha específica de estudo do sinal e inequações vai se preocupar em dizer aonde a função é positiva e aonde a função é negativa. A função é o y, o f de x, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, nesse gráfico que eu estou vendo aqui, que antes do segundo ano, ó, evidentemente uma parábola ela continua até no infinito, né? Ela não para aqui, entende? Essa função eu só fiz do 1 até no 5, mas ela continuaria, teria mais pontos. Então eu posso dizer que antes do 2, a função está assumindo valores positivos, não é verdade? O lucro está sendo positivo antes do 2, não é? Ó, entre o 2 e o 4, aqui no 3, né, também, entre o 2 e o 4, a função está assumindo valores negativos. A empresa está tendo prejuízo, não é verdade? E depois do quarto ano, ela começa novamente a subir e a empresa começa novamente a ter lucro. Então é importante que você saiba analisar o sinal da função de segundo grau. Então, onde que eu quero chegar contigo? Que a parte que fica para cima, que é o eixo X, tá vendo, ó? O eixo X aqui, ó. Aqui é o nosso zero, não é verdade? A parte do gráfico que ficar para cima do eixo X, no caso esse pedaço aqui, ó, aqui a função assume valores positivos, ó. A empresa está tendo lucros positivos. Ó, aqui esse pedacinho também ficou para cima do eixo X. Aqui, ó, depois do quarto ano, depois do X valendo 4, ó, do 4 em diante aqui, ó, ela também está assumindo valores positivos, a minha função. E entre o 2 e o 4, ela assume valores negativos. A empresa está gerando um prejuízo. Se todos os gráficos que eu fizer aqui, você quiser associar dessa forma, como isso aqui sendo o lucro e isso aqui sendo o ano da empresa, você vai conseguir entender todos, tá? A inequação não vai falar, ó, é o lucro da empresa, é o ano, não vai falar isso. Vai colocar um y e um x para você. Eu só preciso que você saiba que a parte que fica para cima torna a função positiva, o y positivo. E a parte que fica para baixo do eixo x, aqui dessa linha, torna o y ou a função negativa. Beleza? Vamos estudar isso aí agora então.
Ah, só mais uma coisinha que talvez você tenha ficado em dúvida, né? Ó, professor, mas como que a partir desse gráfico você conseguiu descobrir essa função? Na verdade, eu peguei a função e fiz o gráfico a partir dela. Mas deixa eu te dizer, aqui no nono ano a gente não vê isso. Não vê como que acha a função a partir do gráfico. Mas lá no ensino médio, sim. Lá no ensino médio vai ter vários casos em que eu vou te dar o desenho do gráfico da parábola e você vai conseguir achar isso aqui. Então não se preocupe com isso ainda, tá? As questões fornecem isso aqui para você por enquanto, tá? Lá no ensino médio a coisa muda, beleza? Faça o estudo do sinal das funções de segundo grau abaixo. O que é estudo do sinal, professor? É dizer onde a função é positiva, aonde é que ela é negativa e aonde que ela vale zero. Isso é fazer o estudo do sinal. Bom, você percebeu que os zeros da função ou raízes são importantes para isso? Pois é deles que eu necessito. Eu preciso achar as raízes, sempre. É a primeira coisa a fazer. Então, na alternativa A, como eu quero encontrar as raízes, eu vou igualar a zero. X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Porque o meu objetivo é encontrar as raízes. Ó, eu estou fazendo a procura das raízes, né? Não é o vértice que importa aqui pra gente, são as raízes, tá? Para esse tipo de estudo aqui. Então vamos lá. Ó, eu quero vou usar soma e produto, evidente, né? Eu quero dois números que a soma seja 8, que é o B com o sinal trocado, e que o produto seja 12. Né? É bem fácil. Os números são 2 e 6, né? 2 mais 6 é 8 e 2 vezes 6 é 12. Então, o x' seria o 2. Pode ser assim, né? Divide pelo a no final, que é 1. Pode usar Bhaskara aqui se quiser. Então, o fato é que as raízes são 2 e 6. Agora, eu faço um esboço do gráfico que nem a gente já vinha fazendo, né? Ó, eu não preciso do eixo y aparecendo, a não ser que você queira colocar, tá? Mas não há necessidade. Ó, raízes. O meu 2... e o meu 6 aqui, né? A boquinha da parábola, isso é importante, tem que saber se ela é para cima ou para baixo. Como o a é positivo, 1x ao quadrado, a boquinha da parábola vai ser para cima. Olha só como é que ficou o desenho, ficou assim. Então eu tô vendo que antes do 2, esse pedacinho está ficando para cima do eixo x, então aqui a função assume valores positivos. Entre o 2 e o 6, ó, a parábola ficou para baixo. Aqui a função, ou o y, está assumindo valores negativos, né? Ó, e aqui, depois do 6, ela está assumindo valores positivos. Lembra que o eixo y está aqui, ó. Eu não coloquei, mas ele está aqui. Então, o que acontece? Se o eixo y está aqui, ó, perceba que aqui, ó, eu tenho valores negativos para y. E aqui eu tenho valores positivos, e ali também. É isso que importa pra gente aqui. Isso é estudo do sinal. Então, como é que fica a minha resposta? Como é que fica o meu estudo do sinal? Não basta eu fazer o gráfico. Eu tenho que escrever alguma coisa, né? Eu tenho que dizer aonde a função é positiva. Então, o estudo do sinal vai ficar assim, ó. Y é igual a zero para... Onde que o y vale zero? Para x igual a 2... e para x igual a 6. Para x igual a 2 ou x igual a 6. Beleza? Agora eu quero saber aonde que a função é negativa. Então, y é menor que zero, ou seja, y é negativo, ou a função é negativa, poderia ser escrito assim também. Y é menor que zero para... Aonde que ficou negativo? Entre o 2 e o 6, não é verdade? Entre o 2 e o 6. Aí a gente escreve assim na matemática, ó. X pertencente aos reais, tal que. Esse aqui é padrãozinho, é sempre do mesmo jeito, tá? Sempre vai ter isso aqui. X pertencente aos reais, tal que. Do 2 ao 6, representa assim, ó. 2 menor que x menor que 6. Isso quer dizer do 2 ao 6, beleza? Isso aqui você vai aprender mais na aula conjuntos numéricos e intervalos reais, lá do ensino médio também, se você quiser assistir, tá? Parte de intervalos reais a gente explica isso aí. Olha só, então é negativo do 2 ao 6. Sempre que for um trechinho entre dois valores, é assim, ó, menor, menor aqui, tá? O primeiro número, aí menor que o x e daí menor que o segundo número. É um padrão. E agora, onde é que o y é positivo, hein? Y é maior que zero para x pertencente aos reais, tal que. Onde é que o y é positivo? Antes do 2, ó, ficou para cima, e depois do 6. Como é que eu escrevo isso, professor? Para x menor que o 2, ou seja, antes do 2,
ou x maior que 6. Beleza? É assim que a gente faz o estudo do sinal. O estudo do sinal é dizer onde o y vale zero, onde a função vale zero, aonde o y é negativo, onde a função é negativa, e aonde o y é positivo, onde a função é positiva. Beleza? Essa aqui é a resposta da alternativa A. Esse é o estudo do sinal da alternativa A, tá? Agora a alternativa B. Y igual a menos x ao quadrado mais 16. Vamos lá? O que a gente tem que fazer? Achar as raízes. Para fazer o estudo do sinal é assim. Raízes. Eu igualei a zero, né? Como essa equação é incompleta, falta o númerozinho do x, o b é zero, né? É só jogar o 16 para lá, multiplicar por menos 1. Esse elevado ao quadrado vai na forma de raiz e a raiz de 16 é mais ou menos 4. Então as raízes são menos 4 e mais 4, né? Tá aqui, ó, menos 4 e mais 4. Por que eu fiz a boquinha da parábola virada para baixo? Porque o A é negativo. Tá, qual é o pedaço da parábola que ficou para cima do eixo x? Esse do meio aqui, ó. Então aqui a função é positiva. Aqui, entre o menos 4 e o 4, o y é positivo, tá? Onde é que ficou para baixo antes do menos 4, ó, parábola descendo, e depois do 4 a parábola descendo. Então, onde é que o y vale zero? Para x igual a menos 4, não é isso? Ou x igual a 4, porque essas são as raízes ou zeros da função. Ó, são os valores onde a função vale zero. Aonde que o y é negativo, é menor que zero? Antes do menos 4 e depois do 4. Então, x pertencente aos reais, tá o quê? É o padrãozinho, né? X é menor que menos 4 ou x é maior que 4, né? Antes do menos 4 e depois do 4, tá? Aqui ela assume valores negativos. E aonde que a função é positiva? Onde que o y é maior que zero? Entre esses dois. Como é que escreve isso? Como eu te falei antes, menos 4, menor que x, menor que 4. Sempre assim, tá? Ó, dessa forma aqui como você tá vendo, tá? Vale você perceber o seguinte, às vezes o pessoal não entende o que significa isso muito bem, né? Por exemplo, diz um número que esteja entre menos 4 e 4. Isso, você falou o 2, né? Pensou o 2, né? Tá bom. O 2 está aqui, né? Bom, se eu substituir o 2 aqui, ó, botar o 2 no lugar do x, né? Menos o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, com esse menos fica menos 4, mais 16 é 12. Quanto é que deu o resultado da conta? 12. Deu um valor positivo. O 2, né? O 2 gera o valor 12 para o y. Ele gera um valor positivo para o y, entendesse? Não importa qual que seja, o fato é que é positivo. O próprio zero, o zero está aqui, ó. Se eu botar zero aqui, ó, quanto é que é menos 0 ao quadrado mais 16? É 16. Então o zero gera um valor positivo para o y. Então, qualquer valor que eu utilize entre o menos 4 e o 4, o y vai ser positivo. O resultado que vai dar para o y vai ser positivo. Qualquer valor que eu utilize que seja maior que o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não importa, vai gerar um valor negativo, ó. Depois do 4 a função fica negativa. A mesma coisa para valores menores que o menos 4. E se eu substituir o 4 aqui, ó, a conta dá zero. E se eu botar o menos 4 aqui, a conta também dá zero. Por isso que eles são os zeros da função. Entendeu? Essa é a ideia do estudo do sinal. É isso aí. A alternativa C é um pouquinho diferente, hein? Ó, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 4. Lembra que f de x é a mesma coisa que y, né? Tá bom, vamos achar as raízes, igualando a zero. Ó, a soma tem que ser 4, que é o b com o sinal trocado. O produto tem que ser 4 também. 2 e 2. 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. O x' é 2 e o x duas linhas é 2 também. Divide pelo a, que é 1, né? Lembra que tem 1 aqui, que não aparece, então é 1. Então as raízes são 2 e 2. As raízes são iguais, né? Quer dizer o quê? Que corta o eixo x num único ponto. Tá aqui ele, bem bonitinho para você. E a parábola é com a boquinha para cima, porque o a é positivo, tá? Bom, essa parte aqui ficou positiva, porque tá para cima, e essa ficou positiva. Resumindo, essa função, não tem nenhum pedacinho dela que ficou para baixo. O y dessa função, essa função, nunca vai assumir valores negativos. Ela só assume valores positivos ou zero. Ah, quando que ela assumiu zero? No 2. No 2 é zero. Ó, o lucro da empresa, ó. Lucro positivo, no segundo ano. Deu lucro zero. E depois voltou a ser positivo o lucro da empresa, entende? Só teve um ano que o lucro foi zero, que foi o segundo ano. Entendeu agora? Então, o que acontece? Y é igual a zero para x igual a 2. Só para x igual a 2. O y vai ser negativo
em lugar nenhum, né? Então nós podemos escrever isso aqui, ó. Y nunca será negativo. A função nunca vai assumir valores negativos. Ok? Y nunca será negativo para nenhum valor de x. De jeito nenhum ela vai assumir valores negativos. De qualquer forma que você escrever isso, tá bom, tá? Ó, y é maior que zero, aonde que ela é positiva? Depois do 2, né? E antes do 2. Como é que a matemática escreve isso? Ela é positiva para x diferente de 2. Para qualquer valor que não seja o 2, ela é positiva, entendeu? Não, poderia escrever, professor, para x maior que 2 e para x menor, ou x menor que 2, professor? Poderia escrever assim? Poderia, tá certo também. Só que você não vai ver em lugar nenhum, né? Quando o único valor que não serve é o 2, a gente escreve x diferente de 2, né? Uma representação mais prática aqui, ok? Agora a parte das inequações de segundo grau. O que muda da parte do estudo do sinal para uma inequação? É muito parecido, é quase igual, é só a resposta e a forma como eu vou fazer isso que vai mudar. O caminho é quase o mesmo, beleza? Então o que a gente vai fazer? Ó? Tá vendo a alternativa A? x² menos 7x mais 10 menor que zero. Ah, outra coisa, o que é inequação, né? Uma inequação na matemática você reconhece quando você vê esse sinal aqui, ó, menor que zero, maior que zero, menor ou igual a zero, maior ou igual a zero e coisas do gênero. Aqui eu não utilizei o menor igual nem o maior igual. Lá no ensino médio você vai ver isso também, mas não mudaria muita coisa, mudaria pouquinha coisa, tá? Bom, então quando tiver isso aqui, ó, menor que zero, maior que zero, é uma inequação. Como é que resolve, professor? Uma inequação de segundo grau você faz o roteirinho do estudo do sinal. Você já vai entender a diferença no final, tá? Fica tranquilo. Então a primeira, x² menos 7x mais 10. Eu vou achar as raízes, então eu igualei a zero. A soma tem que ser 7 e o produto 10. As raízes vão ser 2 e 5, né? Divide pelo a no final, então 2 e 5. Raiz é onde corta o eixo x. Então aqui eu botei o 2, aqui eu botei o 5. A boquinha da parábola para cima, porque o a é positivo, certo? Bom, esse negócio da bolinha que eu não pintei, lá no ensino médio você vai ver. Quando é só menor ou só maior que zero, eu deixo a bolinha sem pintar, o intervalo aberto. Mas isso é outra coisa, tá? Bom, vamos lá. Você entendeu que esse pedaço aqui ficou para cima, então aqui a função é positiva. Entre o 2 e o 5, ela é negativa. Ficou para baixo, né? Depois do 5, ela é positiva de novo. Bom, uma inequação não pede para você dizer onde é positiva, onde é zero, onde é negativa. Ele pede só um pedaço. Essa é a diferença. Eu quero que isso aqui seja negativo, seja menor que zero. Eu quero saber aonde a função, né, assume valores negativos. Aonde ela é menor que zero. Onde que ficou negativo? Ficou negativo do 2 ao 5 aqui, ó. Então ele quer só esse pedaço, ele não quer que você diga tudo, ele só quer uma parte. Como é que eu sei a parte que ele quer? É isso aqui, ó, vai dizer para você. Ele quer a parte que é menor que zero, ele quer a parte que é negativa. Ó, a B vai querer a parte positiva, maior que zero, tá vendo? Então, eu quero saber onde é que deu o sinal de menos, onde é que é negativa. Do 2 até o 5. Então, a solução, inequação tem conjunto de solução, é x pertencente aos reais, tal que 2 é menor que x, que é menor que 5. Acabou por aí, né? Essa é a solução da primeira inequação. A segunda, menos x² mais 36 maior que zero. Primeiro eu acho as raízes igualando a zero, jogo o 36 para lá, multiplico por menos 1, tiro a raiz do 36, que dá mais ou menos 6. Aqui. Por que a boquinha da parábola é para baixo? Porque o a é negativo. Tá aqui. Tá, agora vamos colocar os sinais. Esse pedacinho aqui, ó, ficou para cima, então aqui é mais. Esse ficou para baixo é menos, esse ficou para baixo é menos. Qual é o pedaço que ele está me pedindo? Ele quer que isso aqui seja maior que zero. Então ele quer a parte positiva. Ó, aqui estava escrito menor que zero, então aqui ele queria a parte negativa. Qual é a parte onde ficou positivo? A parte onde ficou positivo é aqui no meio também, ó, do menos 6 ao 6. Então qual é a solução da segunda inequação? Ó, x pertencente aos reais, tal que menos 6 é menor que x, que é menor que 6. É assim, né? Quando a gente tem uma resposta entre dois valores, é assim que a gente representa. Só falta C e a D agora, né? Agora a alternativa C. x² menos 8x maior que zero, né?
Vamos achar as raízes igualando a zero. A soma tem que ser 8, que é o B com o sinal trocado, né? E o produto AC, o C é 0, então 1 vezes 0, 0. Dois números que somando dá 8 e multiplicando dá 0 são 0 e 8. Divide pelo A, então as raízes vão ser 0 e 8 mesmo. Qualquer dúvida nisso, vai lá e assiste a aulinha Equações de Segundo Grau, tá? Para não ter dúvida. Então aqui o 0 e 8. Por que eu fiz a parábola com a boquinha para cima? Porque o A é positivo, né? Então vamos colocar os sinais. Ó, esse pedaço ficou para cima, então aqui é positivo. Aqui ficou para baixo negativo e aqui ficou para cima positivo. Tá, agora vamos ver qual é a parte da inequação, né? Qual é a parte desse desenho que interessa pra gente, né? O que está escrito aqui? Maior que zero. Então eu quero a parte positiva. Eu quero saber aonde o y, onde a função é positiva. Aonde que ficou o sinal de mais? Antes do zero aqui e depois do 8. Então qual é a solução final para essa inequação? X menor que zero, né? Para valores menores que zero, x, ou x maior que 8, né? Ó, solução final, ó, bem bonitinho para você, x menor que zero ou x maior que 8. Às vezes o aluno não entende isso, sabe? Ah, mas você quer a parte positiva e deu x menor que zero. É que a realidade é que valores menores que zero para o x, por exemplo, menos 2, menos 3, se eu substituir aqui, dá um valor positivo. Um valor negativo do x, quando substituído aqui, gera um resultado positivo, por incrível que pareça. Por exemplo, menos 3. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Menos 8 vezes menos 3 é mais 24. Mais 9, mais 24 dá mais 33. Tá vendo? Valores negativos pro x geram um resultado positivo. Então, eu quero que seja positivo, então o x tem que ser menor que 0 ou maior que 8, tá? A última é igual a zero para achar as raízes. Como o A está negativo, eu vou usar a técnica da soma e do produto. Eu vou multiplicar por menos 1 a equação, tá? Equação pode fazer isso. Aí fica x² mais 8x mais 15 igual a zero. A soma tem que ser menos 8 e o produto tem que ser 15. Aí é o menos 5 e o menos 3. Somando dá menos 8. Multiplicando menos 5 por menos 3 dá mais 15. Ah, eu tenho dificuldade. Então faça a Bhaskara, tá? Beleza, então essas são as raízes. Divide pelo A, que é 1. Então menos 5 e menos 3 mesmo. Boquinha da parábola para baixo, porque o A é negativo. E qual é a parte que ele quer? Ele quer a parte menor que zero. Então ele quer a parte negativa, né? Ó. Então a parte negativa, vamos botar os sinais. Ó, esse pedaço ficou para cima, então aqui é mais. Esse ficou para baixo é menos, esse ficou para baixo é menos. A parte negativa ficou aqui e aqui, ó. Antes do menos 5 e depois do menos 3. Então como é que fica a minha solução final? X menor que menos 5 ou x maior que menos 3. Não é isso? Então essa é a resposta final da minha última inequação. Beleza? É assim que faz. Agora, com isso aqui você pode resolver as últimas duas questões da lista. A 24 e a 25, tá? Lá na 25 tem várias inequações para a gente resolver. Até inclusive umas que a parábola não toca o eixo x. Isso é bacana, né? Tá? Então, trabalhar agora, resolver a lista, tá? E a aula tá, o assunto tá finalizado aqui, tá bom?